Bem-vindos ao EduCast, o podcast da 16ª DIREC. Estamos hoje aqui com o psicólogo Ângelo e com a enfermeira Cláudia Michele para falar um pouco sobre a saúde mental dos profissionais da educação. Assim, é um tema bastante importante, né? Lidar, trabalhar, né? E cuidar de quem cuida, né? Muitas vezes os profissionais da educação se dedicam tanto ao trabalho, se dedicam tanto ao cuidar dos estudantes, dos alunos, e esquecem um pouco de si, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, devido à sobrecarga de trabalho, demanda excessiva, carga horárias bem prolongadas de trabalho, esses profissionais começam a apresentar estresse, né? Um desgaste mental, e isso começa a afetar a parte física também. Então, hoje a gente vai debater sobre isso, como é que esse profissional, como é que essas pessoas podem estar cuidando de si, certo? Boa tarde, Ângelo, tudo bem? Boa tarde, André. Tudo ótimo comigo. Primeiramente, uma satisfação poder estar participando desse primeiro podcast, né? É uma satisfação imensa poder estar aqui. Representando também, nós não deixamos de representar a nossa 16ª DIREC, a Sim, nossa sim. diretora Priscila Romeica, né? Toda a sua equipe que compõe a nossa 16ª Regional, e poder estar falando de uma temática tão pertinente. Ângelo, desde quando você trabalha aqui na 16ª DIREC? Eu estou aqui na 16ª DIREC desde março de 2023. E quais são suas funções aqui? A minha função aqui, eu estou psicólogo, né? Psicólogo escolar e educacional. Realizando as atribuições, né, do psicólogo dentro desse contexto. Entendi. Então você ajuda, trabalha e cuida também dos servidores e dos alunos que fazem parte da rede estadual daqui. Isso mesmo, né? A gente está subsidiando tanto os professores, como também os alunos, os pais, as famílias, os gestores, enfim, toda a comunidade escolar, de alguma maneira a gente está subsidiando, isso mesmo. Entendi, Ângelo. Obrigado. E você, Cláudia Michele, tudo bem? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui Sim, presente com vocês, né? E a gente abrir esse espaço para diálogos tão necessários, né? Eu trabalho na saúde há bastante tempo, trabalho hoje numa temática que eu sou apaixonada, que é a humanização, que é o acolhimento das chegadas e das despedidas, né? E assim, estar aqui para a gente dividir um tema que é uma vivência diária, sim, né? sim. Que é a saúde mental, é o do acordar ao dormir, em que vai ser desafios, né? Seja no campo do nosso trabalho, seja no campo da nossa residência, em tudo que a gente vivencia. Isso. E é importante lembrar que quando essa pessoa, né, esse profissional, né, quando ele está com uma dificuldade, com um estresse, com uma situação específica, isso não fica só no mental, não é, Ângelo e Cláudia, né? Isso começa a afetar também o físico, né? O A corpo saúde, né? O responde. corpo, o corpo responde, né? Então, assim, para iniciar, Ângelo, como você pode explicar o que é saúde mental e por que ela é tão importante para os profissionais da educação? Ok, André. Falar de saúde mental é um assunto muito amplo, né? Sim, Muito vasto. Como dizem, né? Pano para manga, né? Falar sim, de com saúde certeza. mental. Não existe um conceito definido para saúde mental, mas antes de nós falarmos sobre a saúde mental, é importante também nós falarmos sobre o que é a saúde, né? O que seria a saúde? Saúde, para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela é um completo bem-estar biológico em três, melhor dizendo, em três dimensões: biológica, fisiológica e psicológica, e também espiritual. Sim, Hoje nós temos a compreensão que saúde não é apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas perfeito. esse conjunto aí, esse combo, digamos dessa forma, né, de que a OMS fala de completo bem-estar. E no caso, o que seria a saúde mental? Como foi dito, saúde mental não tem um conceito definido, mas para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental ela é um estado. Ela é um estado de bem-estar onde cada indivíduo ele consegue, de alguma maneira, de alguma forma, utilizar as suas habilidades, é capaz também de ser produtivo, de contribuir com a sua própria comunidade, e também ele é capaz de recuperar-se do estresse rotineiro, né? Essa capacidade no final do dia, ela
ter essa habilidade de conseguir recuperar-se dos estresses cotidianos. Entendi, Ângelo. Muitas vezes a gente só pensa que saúde é só ausência de doença, né? Ah, eu não estou doente, então estou bem, né? Mas muitas vezes, como você falou, financeiramente você não está bem, né? No trabalho você não está bem, e isso afeta, né? Afeta sim, né? Se você mentalmente não estiver bem, emocionalmente não estiver bem, isso de alguma forma vai refletir em outras áreas da sua vida. Então, esse cuidado com a nossa saúde mental é muito pertinente. Certamente isso nós vamos ver um pouco mais à frente, mas é muito pertinente. Aí, para aprofundar mais um pouco, quais são os desafios, quais são os problemas que os professores, os profissionais de educação mais vivenciam? Estresse, não é? Você pode citar alguns deles Posso que sim. você tem na sua vivência? Posso sim, né? De 2023 para cá, Sim, né? Eu estou indo para o meu segundo ano como psicólogo escolar. Apesar que eu atuo também já há alguns anos como psicólogo clínico, trabalho com recuperação de pessoas com dependência química. Eu quero até abrir um parênteses, né? Falar também sobre a minha especialização. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho um pós-graduação em saúde coletiva e saúde mental. que Tenho massa. também uma pós-graduação em avaliação psicológica e estou concluindo uma pós-graduação em neuropsicologia clínica e reabilitação neuropsicológica. Mas voltando à sua pergunta em relação a essas demandas que surgem, né, no dia a dia do professor, na Isso sua mesmo. atividade laboral, eu acredito que a cobrança, a exigência por resultado, a demanda acadêmica, né, eu acho que são alguns dos motivos aí que têm afetado bastante a saúde mental do professor. Quero até salientar, aproveitar esse momento, André, Cláudia, eu não sei se você teve essa informação, viu que Jornal? saiu um jornal, isso, obrigado, André, no noticiário, de 2023, e bem recente, agora em outubro de 2023, alguns estudos apontaram que o que mais tem afastado os professores para cuidar da sua saúde são os transtornos mentais, Sim, né? Alguns anos atrás, esses estudos apontavam a prevalência nas doenças vocal e hoje é os transtornos mentais. entendo. E como você falou, né? Devido a esse estresse prolongado, essa demanda de trabalho, muitos professores têm dois vínculos, né? Isso quer dizer o que eles trabalham em mais de uma escola, Uhum. né? Então isso aumenta o tempo deles em sala de aula e muitas vezes diminui o tempo dele, para sua família, né? Então é mais trabalho. Isso faz com que ele adoeça, né? Perfeito, André. Infelizmente. E quando não se cuida, pior ainda. Perfeito. Desculpa até nessa interferência. Só aproveitando esse momento, falando sobre isso, você disse sobre professores que têm dois Sim, vínculos, né? Tem professores que têm até três vínculos, Vínculos. né? Como ele vai conseguir lidar com uma demanda tão significativa? Porque além dessas demandas laborais, ele tem a sua vida pessoal, ele sim. tem a sua família, né? Ele tem outras atividades que está envolvendo também a sua existência. Realmente é um grande desafio. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, quando você falou da questão acadêmica, a gente vem, até pela minha idade, eu venho de uma vivência em que uma coisa muito grandiosa para a gente, para ser professor, era ter o segundo grau e sair de lá com o magistério. Sim. Já era algo assim que alcancei, já venci. E aí a gente entra para os anos 2000, aí o boom de universidades nos deixa, né, todo mundo consegue sua graduação, vamos iniciar a licenciatura, vamos ser professor, que gostaria de parabenizar, que amanhã é o dia 15, né? Sim, Isso bem E é lembrado. o dia de uma das profissões mais bonitas que a gente tem. certeza. Todo mundo só é alguém, já passou, Passou por um foi professor, aluno e justamente. teve seu professor. E aí a gente vem para a nossa formação do nível superior. E logo em seguida vem o pedido de uma graduação. E depois da graduação começa As as pós-graduações, a necessidade de pós-graduações, sempre o estar se mestrado, o capacitando. doutorado. E aí quando o Ângelo coloca que o professor tem um, dois ou até três, né? E essa busca acelerada desses conhecimentos,
faz também a gente ter um adoecimento, faz essa ausência de casa, dos cuidados para conosco, né? E não tem como a gente não caminhar para um adoecimento, levando em conta todas as demandas que a escola Sim, sim. já tem, Com né? certeza. É isso. Entendi, Cláudio. Obrigado. Desculpa. E justamente falando sobre isso que você acabou de comentar, do ponto de vista da enfermagem, da saúde, né? Como é que isso está conectado, né? Como essa saúde física e mental está conectada? Como esse estresse no ambiente de trabalho afeta fisicamente esse profissional? Olha só, a gente quando faz, né, nós da enfermagem temos a consulta de enfermagem, a gente somos uma linha de frente que acolhemos muitas mulheres, e aí elas sempre vão para essa saúde do corpo, né? A gente tem as campanhas, é o câncer de mama, é o preventivo do câncer do colo do útero, e assim, ele não é uma consulta, né? Singular, é uma consulta muito mais ampla. E a gente sempre pergunta que profissão, como está. E quando a gente vai nessa busca, a gente vê situações em que elas estão muito mais acentuadas. Sim, E querendo ou não, o que é que o corpo pode representar e trazer para elas? O corpo vai apresentar é o ganho do peso, né? É a pressão alta, é a diabetes adquirida, é a alimentação, né, desregulada, né? desregulada que vai trazer todo um contexto de adoecimento do corpo. Porque não tem como desconectar a mente e o corpo. Os dois se apresentam, Isso. né? É um sono que ela vai estar irregular e hoje não dormir bem, eu digo que é status. Hoje a gente coloca os status lá da foto. Sim, E aí a gente fala que dormir hoje é um status. É um bem-estar. E assim, a gente precisa muito rever essas coisas tão pequenas que a gente encontra e acha, mas que a junção dela faz sobrecarregar o nosso corpo. E a gente, uma hora ou outra, nós vamos apresentar. A pele apresenta, o cabelo apresenta, minha imunidade baixa, é uma gripe que nunca passa. sim. Foi falado aqui sobre que antes era a doença da voz, né? Isso. E aí era do giz. Eu tenho alergia ao giz, né? E assim, olha que momento a gente chegou, né? O adoecimento da mente. Já não é mais a mão que toca o giz, já não é mais a voz que grita, que precisa ser alterada para que o aluno ouça, né? Eu estava num evento, Ângelo, foi muito interessante, que eu fiquei bem impressionada sobre o silêncio das salas de aula e o silêncio dos corredores das escolas. Nunca vimos tantas escolas com tanto silêncio. E aí a resposta que a gente tem é sobre a internet, tão presente, né? E aí eu não tenho mais a doença da voz, mas aí eu tenho uma das doenças que é um grande desafio da gente e será durante muito tempo, né? A nossa mente. Certeza. André, só aproveitando o que Não, com Cláudia certeza. falou, me chamou a atenção, que foi até um assunto, inicialmente ela tinha fomentado em sua apresentação, sobre o luto, né? Cláudia falando sobre essa mudança do corpo, né, da mulher que teve o filho, né? E muitas Sim, dessas mulheres são professoras, né? sim, são Isso. professoras. São professoras, A gen- isso não deixa de ser um luto, não é isso, Cláudia? Exato, exato. É, Você falou do luto e eu diria o seguinte: o que é que a gente poderia ver sobre, que a gente sempre está falando sobre a sobrecarga de trabalho, Ângela, Sim, né? O aluno que já vem com a sobrecarga de casa, a família que muitas vezes vê a extensão da escola como educadora, somente ela, né? E eu acho que assim somos conectados, família, escola. Eu estava fazendo essa semana, olhando, que eu amo a profissão de psicólogo. E eu acho que a gente Obrigado. deveria, antigamente a gente tinha muito preconceito de dizer, estou indo ao psicólogo. Veio aí os movimentos, a reforma psiquiátrica, e um psiquiatra era era pejorativo, coisa de louco, era né? coisa de Fazer louco, terapia é coisa de é louco, coisa de louco. E infelizmente. hoje só faz terapia quem tem hoje uma certa condição. O psicólogo ainda é artigo de luxo.
né? Quando na verdade era para ser um profissional que a gente tivesse que a gente multiplicasse mais, porque eu fiz assim mais ou menos uma conta. Ângela está na escola como psicólogo da escola. Sim. Aí, digamos que tenha 30 professores. Eu tenho 200 alunos. Ângela vai resolver esses problemas. Ângela também vai adoecer, Com certeza, né? com certeza. Então, assim, que multiplique, viu? Os psicólogos, que multiplique, porque eu acho que para a gente ter um resultado que impacte sobre saúde mental, a gente precisa ter profissionais preparados. E profissionais preparados para a saúde mental é o psicólogo. Com certeza. Teve uma ocasião, foi até com a nossa diretora, a Priscila Romeica, né? Em um momento que eu estava com ela, conversando exatamente sobre esse eixo, né? Dos psicólogos nesse ambiente tão importante que é a escola, que a escola é uma rede de apoio. Hoje nós temos um psicólogo para a nossa regional e ela me fez a seguinte pergunta: Ângelo, quantos psicólogos nós precisamos para atender à necessidade da nossa regional, né? Nós temos 17 escolas, né? Aí nós precisamos de mais alguns psicólogos, né? Para poder Só um estar... não dá conta, Só né? humanamente, Isso, é até que impossível. nós conversamos, humanamente é impossível dar Isso. conta, mas é um ponto de partida, porque Já iniciamos, isso né? Isso Com assim, é um certeza. marco histórico a gente ter um psicólogo na escola, a gente ter acesso a esse psicólogo. Você falou uma coisa, Ângelo, bem interessante, que é um assunto que eu gosto muito do luto. E a gente, quando fala dessa sobrecarga tudo, e eu acho que eu já falei uma vez com a sua diretora sobre o luto nas escolas, né? Sobre a professora que está lá tentando trazer todo aquele conteúdo, buscando que o aluno crie amor pelo saber, né? Que o conhecimento seja... Que tenha curiosidade, curiosidade, que queira buscar o conhecimento. que ele se aguce nesse conhecimento. E aí eu fiquei pensando o quanto também é estressante, o quanto causa, né, problemas no futuro tanto do aluno quanto de professores na perda de um aluno, na perda do seu colega como professor. E aí, o que é que a gente tem? Com as saúdes mentais, a saúde mental e o adoecimento da saúde mental, ele traz doenças, não é isso? Em que ela pode ceifar a vida. E aí a gente fala do suicídio. Sim, sim. Né? A gente eu vou falar para a parte da saúde, nós temos profissionais da saúde adoecendo diariamente. E uma vez saiu uma pesquisa no estado de Pernambuco, que lá era o estado que mais tinha suicídio de profissionais médicos. Né? E foram fazer o perfil desse profissional, como era, a quem ele atendia, né? E ele estava e saiu o perfil e foi muito preocupante. Só que o adoecimento ele está para todos, Com certeza. né? Ele está para todos porque a gente está para viver todos os dias. Eu fui eu estou tomando já muita tá ótimo. Eu fui a um evento, um congresso que foi assim apaixonante. Era um professor. E ele era professor de enfermagem e era da Umbanda. E foi muito lindo o saber que ele trouxe, porque foi para a vida. Quando a gente falou da espiritualidade, a gente precisa, um item, é algo que a gente precisa estar, né, adentrar a essa escola, porque todos nós temos uma espiritualidade, a gente não está falando de religião, né? E aí, ele me trouxe algo muito bonito, Ângelo, que eu fiquei encantada quando ele disse que nós somos seres finitos. Somos os únicos cientes que somos seres finitos. E por sermos seres finitos, sabemos que a gente nasce, a gente cresce, desenvolve e morre. E qual era o ser que é finito, mas que não é ciente? E ele usou como exemplo o cachorro. E aí, o que é que esse cachorro faz durante a vida? Ele só vive. Né? Ele só vive na sua... na sua plenitude, assim. Exatamente, na sua plenitude. E nós somos cientes, né, que somos finitos e a gente, às vezes, ainda não nos cuidamos. E às vezes a gente coloca a questão de tempo.
Sim. né? A questão, mas assim, é um conjunto de coisas que faz, mas em algum momento a gente vai ter que encontrar o tempo para esses cuidados. Uma coisa que você falou há pouco tempo, Cláudia, e Ângelo também, sobre a busca incessante, né? Seja por questões pessoais, questões financeiras, né? Que é a capacitação, né? Melhoria, isso seja para melhoria de vida, até a partir do momento que quando você tem uma pós-graduação, isso melhora seu currículo e, consequentemente, em algumas situações, também melhora a sua renda, né? Então, assim, falando sobre o burnout, né? Que a gente justamente essa questão. Então, como esse estresse, como esse burnout afeta a prática docente e também, consequentemente, já que está afetando o profissional, está afetando a pessoa, vai afetar o aprendizado, vai afetar como ele transmite conteúdo. Porque se ele não está bem, ele também não vai conseguir ser um bom profissional em sala de aula, né? Então, Ângelo, o que você pode falar sobre isso? Sim, André, ótima pergunta, né? Falar sobre burnout é falar sobre trabalho, né? Sim, É a síndrome do trabalho, como é identificado, como nós conhecemos também, né? E falar do estresse, primeiro nós precisamos de compreender o que é o estresse, porque todos nós precisamos de pequenas doses de estresse, né? Que é o estresse que mantém a gente ativo, né? Mais focado, mais enérgico, sim, é o estresse. Nós precisamos de pequenas doses de estresse porque a curto prazo pode ser positivo. Portanto, a longo prazo, sendo prolongado esse estresse, certamente ele vai trazer danos, vai trazer prejuízo, né? O estresse é como, Cláudio, nosso sistema de alerta, né? Tanto que o estresse, a ansiedade, o medo, né, eles têm as suas nuances, mas são muito parecidos, né, como sistema de alerta. Quando alguma coisa está oferecendo para nós, ou percebemos, né, que tem algo que oferece risco, que oferece uma preocupação, né, envolve uma preocupação em relação o que fazer para resolver, como ser resolutivo em determinadas situações, isso vai liberar alguns hormônios, né, sim. como a adrenalina e o cortisol ali, e que faz parte, né? Isso é natural da gente, né? Mas e o burnout? O que seria o burnout? O burnout, ele é caracterizado, né, de forma básica por três dimensões. Quais são essas três dimensões que podemos caracterizar a síndrome de burnout? Primeira, a exaustão emocional, né? A exaustão emocional. Segundo, é a despersonalização. E terceiro, a baixa realização pessoal. Nessa exaustão emocional, é como se a pessoa ela sentisse que emocionalmente ela está esgotada e sobrecarregada. E Entendi. assim acontece com os professores, né? Quando ele está experienciando, né, os sintomas, né, dessa síndrome de burnout. E isso afetando a sua vida acadêmica, a sua vida docente, isso vai refletir também nos alunos, Com né? certeza. Por quê? Acontece, se ele está ali sofrendo com burnout, está estressado, vai ter certamente ali uma baixa da empatia. Se tem uma baixa da empatia, emocionalmente, esses alunos vão ser prejudicados no seu ensino e no seu aprendizado. Então, há essa baixa e também da própria eficácia pedagógica, né? Se ele Se não ele está bem mentalmente, ele não vai conseguir. elaborar ali o seu planejamento de aula, envolver um planejamento envolvente, um planejamento ali mais criativo. Então, tudo isso vai refletindo. E é importante até falar nisso, porque é algo que acaba sendo também comum dentro, ó, na vida, melhor dizendo, da pessoa que está sofrendo com burnout, é a maior absenteísmo. É isso mesmo, Sim, né? É, isso Absenteísmo. mesmo. absenteísmo. O absenteísmo, né? Porque o absenteísmo, o professor começa de maneira repentina se ausentar das suas atribuições na escola, começa a pensar em até mesmo, às vezes, entregar até desistir da sua profissão, e isso, essa ausência de continuidade da sua aula vai afetar também a continuidade da aula, do aprendizado Dos estudantes. dos estudantes. Entendo. Entendi. Ângelo, muito obrigado. E, Cláudia, como essas consequências, né, do estresse, já estamos comentando sobre isso, né? Você comentou há pouco tempo. Quais os sintomas, quais os sinais
que são perceptíveis, né? Esses profissionais começam a desenvolver, justamente por conta desse estresse prolongado, né? Pronto. Como o Ângelo fala, né, esse absenteísmo, que ninguém falta do nada no trabalho, Sim, né? Eu acho que a maioria de nós fizemos escolhas de profissões e nos apaixonamos por essa profissão. Eu amo ir ao meu trabalho e seria bom que todo mundo, né, tivesse esses momentos. E vai ter momentos que também não são tão agradáveis, nada se torna tão eterno num só contexto. E assim, não tem como a gente não se perceber, não tem como o outro também não perceber. E esses sintomas muitas vezes estão dentro da escola, como também estão para ser visto no nosso ambiente familiar. É, algo que eu estava vendo a gente tem pessoas que dizem o seguinte, eu não levo desaforo para casa. Né? A gente adora dizer isso. E o outro são diz assim, explosivos, somos né? explosivas. E diz assim, fulano não vai adoecer, né? E aí diz assim, fulano engoliu no seco, né? E levou para casa e é calmo tudo. Os dois têm a mesma potencialidade do adoecimento, né? Mais cedo ou mais tarde alguns sintomas vão aparecer. Sim. E a irritabilidade, é, o que a gente diria de mau humor, se a gente fosse para o corpo físico, a gente veria inúmeras situações em que, depois de uma análise muito profissionais, porque não é só um profissional, né? Uhum. A gente Sim, sempre sim, tem com que precisar certeza. trabalhar com a Isso ajuda de é o outros. complexo. Perfeito. Exatamente, porque a gente vê o indivíduo, mas vê dentro de um contexto de multifatores, né? Então, o que é que pode trazer para a gente, como eu já tinha falado, é de problemas cardíacos, é de problemas sobre pele, é um problema gastro que pode Uma nos gastrite nervosa, uma muitas gastro... pessoas têm, né? Desenvolvem. Exatamente. E aí a gente poderia dizer o seguinte: e como fazer o inverso para que nada disso aconteça? Não existe a receitinha de bolo, né? Porque se existisse, todos nós faríamos. E mesmo às vezes, quando existe essa receitinha de bolo, cada um que faça esse bolo, ele vai sair de forma diferenciada, Sim. né? Então, a gente precisa muito ter, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter e que eu indico aqui é você estar aberto para procurar um profissional. E um profissional que sempre nos ajuda, certo? É o psicólogo. É muito bom a conversa com um amigo, isso nos alivia bastante. É muito bom a conversa com a família, é muito bom ser acolhido por esse grupo de pessoas, mas a gente precisa ter um profissional capacitado para que a gente consiga se perceber, né, e ver detalhes em que a gente possa estar se ajudando. Que bom. E justamente falando sobre isso, Ângelo, é o autocuidado, né? Então, assim, o que você recomendaria? O que esse profissional pode fazer quando ele está percebendo que ele anda muito estressado, anda muito irritado, né? Não dá muito bem, seja em casa, seja no trabalho. O que ele poderia estar fazendo para tentar evitar, tentar amenizar essa situação? Ok, André, é perfeita, né? Fala de Cláudia, maravilhosa. Ela falou algo que me chamou muita atenção, foi o prazer em fazer aquilo que você gosta, né? Você Sim, ter prazer, ter satisfação, né? Já vou responder a sua pergunta, mas não deixe de estar interligado, né? interligados, né? É muito comum a pessoa que é diagnosticada com a síndrome de burnout, pessoas que amam o que fazem. É muito comum. Por que isso? Porque as pessoas que amam aquilo que faz, ela não se preocupa, às vezes, em passar do tempo, em fazer além daquilo que é da sua competência, pelo prazer que ela tem em estar envolvido ali com aquilo que realmente dá prazer para ela. Usar o tempo E livre usar o para o tempo livre, os trabalho. finais de semana. Por quê? Porque isso dá prazer. Portanto, com o tempo, a sua energia vai sendo minada. Aí é onde começa a se manifestar, né, os primeiros sintomas aí da síndrome de burnout, né? E assim, e quais os cuidados, né? Algumas dicas, Cláudia até já citou algumas aqui, algumas dicas que podem ser úteis para essa pessoa que realmente talvez está nos escutando agora, né, ouvindo esse podcast, é,
uma das dicas que eu posso te dar é a procura da ajuda profissional, como Cláudia disse, né? É importante nós procurarmos um profissional da saúde mental. Se for preciso de um psicólogo, vai procurar um psicólogo. Se você está em uma situação de crise, não se exime de procurar um psiquiatra. É pertinente a suspensão dos preconceitos, né? Que por muito tempo, né? E ainda nós estamos Foi muito estigmatizado, né, a Isso. saúde mental e principalmente esse profissional. Eu acho que a pandemia, inclusive, faz uma quebra também, Esse para- né? Exatamente, porque assim, hoje todo mundo diz assim, já está fazendo terapia, né? É muito lindo a gente tá conversando e diz assim, eu estou no meu terapeuta, já marquei minha consulta. Isso é um autocuidado, né? Então, como ele está fazendo essa fala dele aí. Pode continuar, Ok, amiga. obrigado. E assim, uma dica é a prática do próprio autocuidado. O que seria o autocuidado? Como a gente pode definir o autocuidado? Autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado social, o autocuidado espiritual. O que seria o autocuidado físico? Como o autocuidado físico pode ajudar o meu bem-estar, melhorar a minha qualidade de vida? O autocuidado físico envolve uma atividade física, uma atividade aeróbica, envolve a nutrição, uma alimentação saudável. O autocuidado social é você procurar ajuda, pedir ajuda quando precisar de ajuda, é você fazer conexão, né, com as pessoas que são saudáveis, manter um relacionamento saudável, se afastar daquilo que é tóxico, né? E também dar feedback e receber feedback. Isso é um autocuidado social. É muito bom chegar aqui no meu trabalho e falar, André, bom dia, como foi a sua semana, Com né? certeza. Isso é muito legal, isso é muito bom. E certamente o outro que talvez esteja passando por um processo difícil, ele pode perceber que realmente ele está sendo visto, né? E de alguma forma também eu posso receber esse auto-feedback positivo vindo dele também. E o autocuidado espiritual é muito importante para os professores melhorarem a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Ou como bem disse Cláudia, que o autocuidado espiritual não quer dizer religião. Né, não se define religião, não deixa, né, tem muitas pessoas que a sua forma de ter um autocuidado espiritual é fazendo essa conexão com a sua religião, com o seu credo, né? E tá tudo bem, E né? está tudo Está bem. tudo, com certeza. Mas, basicamente, o autocuidado espiritual, ele se resume em tudo aquilo que te traz paz interior. Aquilo que te traz paz interior é uma forma de autocuidado espiritual. Pode ser a leitura de um livro, Sim. Sim, né? Pode ser uma forma de autocuidado espiritual. E o autocuidado emocional, né? O autoconhecimento, você procurar um profissional da saúde mental para você estar entendendo um pouco mais, né, sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre as situações, sobre as emoções, os sentimentos, memórias de gatilhos de memória, para que você consiga lidar melhor, né, com os estresses cotidiano, né? tentar ter uma rotina saudável, né, Uma Ângela e rotina Cláudia? Justamente Uma das isso. coisas hoje que assim, é unânime na questão dos estudos, a atividade física. Vejo algumas mulheres que quando procuram ajuda a uma profissional de saúde, ela tá, a prescrição é atividade física e procura terapia. Né? E aí a gente tem a TPM, a gente tem aí a menopausa que mexe com a questão hormonais, mas assim, eu acho lindo quando se diz atividade física e uma terapia. Então são coisas muito palpáveis que estão muito próximo de nós. Eu falo muito, eu não tenho tempo para fazer terapia. Eu não tenho tempo, eu não tenho o financeiro, não me cabe nesse momento uma terapia. E aí a gente tem nossas prioridades, porque a partir do momento em que meu corpo falar, né, que a mente falar e que eu adoecer, vai ter que ser criado um tempo. Né? E aí é o tempo para eu ir para minha atividade física, é o tempo para eu ter 45, 50 minutos com alguém, com um profissional que é o psicólogo, para me ouvir e me nortear aonde eu posso me melhorar, trazer novamente esse processo de saúde. como dizem, né? Mente sã, corpo sã, É, né? sim. É. E pensando nisso, Ângelo, como as escolas podem criar um ambiente, né? Uma cultura que valorize essa saúde mental dos profissionais que trabalham ali, né? Ó, é a promoção
né, promover, melhor dizendo, né, é promover workshop, promover palestra, a promover atividades em grupo, rodas de conversa. Eu acredito que esse seria um caminho muito interessante, né, para que a escola possa socializar essas informações tão pertinentes para que essa cultura de paz, né, esse ambiente harmônico, os estudantes, entre estudantes, professores, né, enfim, todos que estão ali nesse contexto escolar, possam estar experienciando, né? Entendo. Para É, acrescentar um pouco, a gente, todos nós profissionais trabalhamos com metas, né? E aí é sempre, a gente tem um calendário, né, acadêmico, e a gente tem que seguir, e são metas que a gente segue. E eu acho que a gente deveria também, sabe, Ângelo, observar isso, a questão de gestão. Hoje está muito em pauta e está assim, tendo uma bandeira sendo muito levantada sobre a questão de assédios, né? Uhum. A gente tem um leque de situações de assédio e é algo que também está nos adoecendo, adoece esse professor. E aí são assédios quando você olha de quem está me liderando, né? É o assédio do aluno que está na minha sala para o aprender, né? E isso aí, quando a gente faz essa junção, que a Ângela pode falar mais um pouquinho sobre isso, a gente potencializa, né, essas situações. cobranças excessivas, né? Isso. Metas quase impossíveis de serem Porque muitas alcançadas. vezes a gente não é só o tratamento, a gente às vezes só quer ser ouvido, né? Só quer. Sim, Então, assim, olha, a minha demanda hoje é que você me ouça, isso. né? E que junto a gente depois tenha justamente esses espaços em que a gente possa dialogar. É de gestão maior para gestão que esteja mais próximo a gente, né? Então, assim, o diálogo vai ser sempre o espaço o melhor remédio. É, Essa relação, né, da gestão com os professores, ela é super importante, né? Esse apoio da gestão, o olhar da gestão também para a necessidade do professor, como Cláudia disse, né, às vezes ali a cobrança, né, pelo resultado, e nós compreendemos isso, né, que nós precisamos de resultado, mas ter esse olhar empático, né, flexível, e eu acho uma habilidade muito importante e que ela deve ser compartilhada nas escolas é a CNV, que é a comunicação não violenta, né? Que é uma habilidade socioemocional. É muito importante, né? Essa habilidade, ela ser realmente produzida e reproduzida no nosso meio, é, é, no nosso meio entre os professores, enfim, acadêmico, né? É importante. Hoje a gente tem, né, Ângelo, acredito que muitos de nós já temos o conhecimento que não faz muito tempo que a gente tem hoje o programa Saúde na Escola, né, o O PSE, PSE. e aí a gente vem para trazer saúde para a escola para os alunos, né? E aí muitas vezes eu me perguntei, a gente precisa também ver esse contexto de professor e aluno, né? É como se fosse paciente e médico, né? Assim, para que a gente consiga, porque a gente precisa também ouvir. O professor precisa, às vezes, ser ouvido, né? É uma necessidade de ser ouvido e aluno também, né? Então, assim, são esses contextos que a gente isso precisa. mesmo. Por isso a ideia do seu projeto, não é, Ângelo? Que é cuidando de quem cuida. Você pode falar um pouco Isso, sobre posso ele? sim, André, posso sim, né? Uma satisfação poder falar desse nosso projeto, né? O projeto 16ª DIREC. Nós tivemos, desde o ano passado, né, essa preocupação com os professores, com aqueles que cuidam, com os gestores, com os servidores, né, a equipe de apoio. Às vezes o nosso olhar, né, está mais voltado para o estudante, para o aluno, e em muitos momentos, Claudio, nós esquecemos daquele que está cuidando do aluno, né? Porque Uhum. se ele estiver bem, de certa forma, os alunos também, de alguma maneira, vão estar bem. Mas se eles não estiverem bem, isso vai refletir no ensino-aprendizado desses estudantes, né? E esse projeto nasceu, né, para otimizar, para fortalecer esse movimento de cuidado que a 16ª Direc sempre teve em relação aos professores, né? Portanto, né, com esse olhar, né, de cuidado com melhorar a qualidade de vida do professor, melhorar
o bem-estar do professor e como funciona esse projeto, né? Que esse projeto nós apresentamos ele recentemente, foi esse ano, foi até no encontro pedagógico, se não me engano, André, foi no nosso encontro pedagógico e tivemos também um momento também junto com os professores, os servidores ali da escola Capitão José da Penha. Foi muito interessante porque para que os professores percebam que eles também estão sendo percebidos, né? E a gente leva ali a promoção da saúde para eles, a maneiras e formas de se prevenir das patologias psiquiátricas, das doenças psicossomáticas que têm afetado os nossos professores, né? Então é um projeto que está caminhando, está engatinhando e a gente já tem uma meta de chegar em todas as escolas da nossa regional para levar esse cuidado com a saúde mental de quem cuida. Que bom, Ângelo. Eu só tenho a agradecer a participação, certo, dos dois. Cláudia, muito obrigado por aceitar o convite e vir poder contribuir com a experiência, né, de vocês. Muito obrigado. Eu fico muito eu fico muito agradecida. Eu sou apaixonada pelo ensino. Eu sou apaixonada. Eu também dou aulas, mas eu sou enfermeira. Se fosse fazer o X hoje, eu gostaria de ser professora. Queria novamente parabenizar a todos, que a estrada, ela é florida, né? A gente, ensinar é muito lindo. Ensinar é uma arte. Nós temos nossos primeiros professores, que são, a gente diz, nossos pais, mas a continuação de toda a beleza, a gente vem para dentro de uma sala de aula e a gente precisa cuidar. Com certeza. Quem não tem um professor, né, que marcou sua infância, né, sua adolescência, né, que colocou aquela sementinha ali, Sim. né, de curiosidade, de em busca do conhecimento, né? Muito obrigado. Eu agradeço, André. Eu quero só aproveitar também, né, de parabenizar, né, os nossos professores. Como Cláudia já disse, você também já disse, né, hoje o motivo de eu estar aqui hoje, né, estou psicólogo aqui, certamente porque algum professor lá atrás plantou essa semente, a semente ela foi regada e até eu chegar aonde eu cheguei nesse processo de construção. Então, antemão, antecipadamente, eu quero já parabenizar todos os professores, você, André, Obrigado. professor, nosso amigo Ciro que está aqui pertinho da gente também, e a Cláudia, né, Com que é certeza. profissional da Parabéns a todos, saúde e né? também A é, nós, eu acho que todo mundo professora. ensina em algum Sim, momento sim. da vida, né? Isso. Quem não, todos já fomos alunos e mestres, né, e professores, né? Ah, Obrigado. De nada. E obrigada. obrigado a vocês que estão assistindo o podcast, o Educast, da 16ª Direct, e até a próxima.